Como é que foi essa mudança, vamos dizer aqui, da água para o vinho, né? De um escritório boutique empresarial para uma empresa do porte da Dupont. E como é que foi essa experiência com a cultura americana? Foi muito legal essa mudança. A Dupont foi uma empresa na qual eu quis muito trabalhar, uma vaga que eu almejei muito. Então, para mim, trabalhar lá foi, no final das contas, a realização de um sonho. A Dupont era uma empresa que nós até falamos, né, entre os ex-Duponters, que era como se fosse um conto de fadas. Então, todo mundo estava bem, tanto que são meus amigos até hoje, né? Eu já saí da Dupont, vai fazer 9 anos. E até hoje, meus grandes amigos são pessoas de lá. Então, era uma cultura organizacional muito boa, uma cultura organizacional que prezava muito as pessoas, e embora seja uma indústria química, prezava muito uma atuação correta, tanto do ponto de vista da ética quanto do ponto de vista do meio ambiente. Então, era um ambiente muito favorável para se trabalhar. A Dupont também tinha uma característica quase que acadêmica, sabe, Renata? Era um lugar onde você aprendia muito, né? Se você for pensar tudo que a Dupont inventou ao longo dos anos, vou dar alguns exemplos. O Teflon, o Kevlar, o celofane. Então, era uma empresa de vanguarda em inovação. E isso não mudou durante o tempo que eu trabalhei lá. Então, era uma empresa em que eu participei de projetos em que eu aprendi muito. Curiosamente, às vezes esses projetos na prática eles morriam, mas você aprendia. Era muito curioso isso, né? E com relação à cultura americana, para mim foi muito interessante. Obviamente, a gente vive no Brasil, vive em São Paulo, estuda inglês, ouve música, então a gente já tem um contato com a cultura americana. É, eu gostei muito, me adaptei muito bem. Eu não tive dificuldades, até porque quando entrei na Dupont eu já tinha o inglês fluente. Agora, uma coisa que me surpreendeu na minha primeira viagem para os Estados Unidos, que foi lá para idos de 2007, se eu não estou enganada, é que quando eu cheguei lá, tinha muitos advogados negros no departamento jurídico. Inclusive, o General Counsel da companhia era negro na época, né? Um senhor chamado Stacy Mobile. Ele já se aposentou já faz uns anos. Ele foi o primeiro advogado negro da Dupont contratado em 1972, veja só você. Olha que bacana. Eu estava até lembrando disso porque eu acabei de escrever um artigo que saiu publicado agora e eu fiz essa digressão. E para você ter uma ideia, a Dupont é uma empresa tão especial que essas informações todas eu tirei de um livro que a Dupont escreveu celebrando os 100 anos do departamento jurídico da empresa. Então mostrou desde o primeiro General Counsel lá no século XIX até enfim, a época em que o livro foi escrito, né? Então a Dupont tinha muito esse perfil, assim, sabe, de uma grande organização, assim, onde você é pautada pela inovação e onde você aprendia muito. Então, voltando para a tua pergunta, o que me impressionou muito foi ter contato com advogados negros, tanto advogados in-house como advogados externos, porque a Dupont ela tinha um comitê e esse comitê organizava anualmente um evento para fazer com que advogados de grupos subrepresentados se reunissem. Então, eu acabei conhecendo muitos advogados externos negros também lá, né? Então, isso para mim foi um aprendizado incrível, uma forma diferente de ver as coisas que até então eu não sabia, né? Então, para mim, foram 9 anos e meio, não, foram 9 anos de Dupont, foram 9 anos de Dupont, e foram 9 anos de muito aprendizado, de muitas alianças, alianças que duram até hoje, e uma visão muito diferente também para a questão racial. E olha que bacana, você traz pontos muito interessantes, Simone. Primeiro, você falou cultura organizacional, DNA. Às vezes as pessoas não acham que isso é importante, e eu estou falando até alguns escritórios, hoje os escritórios olham mais para isso. Olha o quão importante é, você já saiu de lá faz tempo, você se lembra com muito carinho da empresa, você fala bem da empresa, isso repercute para a sociedade, para o mercado, olha como é importante isso. E me chama muito a atenção a questão da diversidade, porque você falou de 2007, quando você foi para lá, mas sendo que o General Counsel já estava desde a década de 70, quando a gente começa a falar de diversidade com mais força somente agora. Olha que bacana, você fala de ser uma empresa vanguardista, de fato, né? Não só na questão da inovação, mas em relação a outras coisas tão ou mais importantes como é o caso da diversidade. Então, muito bacana esse exemplo que você traz, obrigado por dividir conosco.
Uma outra coisa que me gerou muita curiosidade, Simone, na tua trajetória, normalmente quando eu entrevisto a turma aqui, o pessoal vai muito cedo fazer LLM, né? 2, 3, 4 anos de formado. Você foi em 2013, né? Você já tinha algum tempo de formada, 10 anos, salvo engano, de formada. Você estava na Dupont, que era uma empresa que você gostava muito, né? Ficou muito claro que você tinha um carinho especial por ela, mas você deixou a empresa para fazer um LLM, né? Já com 10 anos de formada. Por que você optou por fazer neste teu momento de vida pessoal e profissional, né? E como é que se deu a escolha da universidade? Você fez em Virgínia, né? Por que você escolheu essa faculdade? Ótima pergunta. Bom, foram alguns fatores que me fizeram voltar a ter uma experiência internacional. A primeira delas foi aquele fato que eu comentei no comecinho aqui da nossa conversa a respeito de ter vivido em Londres em 2001. Então, essa experiência para mim foi muito legal. Eu já tinha viajado ao exterior outras vezes a turismo, né? Essas coisas de adolescente, vai para Disney, assim, coisas mais triviais. Mas essa experiência internacional de estudar e morar fora sozinha, para mim foi algo muito bacana. E, obviamente, quando você vai morar sozinha, é muito difícil, ainda mais porque era real para Libra, então é super caro. Foi um super esforço da minha família. Eu tinha sido agraciada com uma bolsa de estudos que eu não pagava nem a faculdade, nem a moradia, mas todo o resto eu tinha que pagar, né? E eu tenho outros irmãos aqui no Brasil, então foi uma situação bem difícil para minha família. Mas mesmo assim, para mim foi uma experiência super bacana. E lá em Londres, olha só que curioso, eu já tinha interagido com muitos alunos negros que vinham da África. Tinha muito africano lá, muito aluno africano em Londres. Então, o primeiro fator que me levou a querer estudar de novo foi ter tido uma primeira experiência internacional super bem sucedida, que eu adorei, fui super feliz, apesar de todas as dificuldades, né? Eu embarquei para Londres no dia 13 de setembro de 2001, 2 dias depois do 11 de setembro. Então foi um período assim super difícil. Acho que o segundo fator foi também um pouco do espelho, né? A minha gestora lá na Dupont na época era a Fabi Lechiner, até faço questão de falar o nome dela aqui. É uma pessoa, como você falou, Renato, a questão da cultura organizacional. Eu tenho uma admiração muito grande por ela até hoje. Ela hoje está na Embraer. E ela tinha feito LLM também, e ela era uma inspiração para mim, né? Ela, enfim, o modo como ela conduzia o departamento, ela falava o inglês perfeito. Depois de fazer o LLM, ela teve uma experiência internacional de trabalho lá, então ela foi para mim uma inspiração, né? Então eu falei, eu quero um dia ser igual a ela, né? Eu acho tão bonito assim quando uma pessoa te inspira de uma forma tão positiva. E a terceira razão é que ao longo da minha trajetória na Dupont, eu cheguei a fazer pós-graduação nas matérias ali que tinham relação com a minha atividade diária, mas aí depois, quando eu quis estudar mais alguma coisa, eu não achei algo cujo custo-benefício fosse interessante para mim. Porque São Paulo é tudo super difícil, né? Antes da pandemia, obviamente, você tinha que pegar o carro, ir até a faculdade, estudar, sair à tarde. Então, assim, eu ia ter que fazer um movimento grande e o benefício que eu ia ter, na época, eu avaliei que seria um benefício marginal. Eu acho que eu não ia me beneficiar tanto com qualquer coisa que eu fizesse aqui naquele momento. Então, eu falei, bom, acho que agora está no momento de eu dar esse outro salto, né? De voltar a ter uma experiência internacional, de voltar para mim, né? Voltar para mim, porque foi uma volta para mim. Eu comecei a olhar para mim. Então eu pedi demissão, eu tinha até a possibilidade de permanecer na Dupont, permanecer com uma licença, né? Não é que eu poderia trabalhar e estudar. Eu poderia me afastar da empresa e depois voltar, mas eu não quis, eu acabei querendo pedir demissão mesmo, porque eu quis me dedicar totalmente, integralmente àquela experiência. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque tudo que eu fazia, ou tudo aquilo que eu deixava de fazer, era para o meu benefício ou para o meu prejuízo. Então, eu tomava as decisões ali da maneira como eu achava melhor. E o fato de eu ter escolhido a Universidade de Virgínia foi curioso, né? Então,
Quando você faz o LLM, até uma dica aí para quem está ouvindo, você procura aplicar para um mix de faculdades, né? Faculdades melhores ranqueadas, faculdades medianas, para você garantir que você vai passar em alguma. A Universidade de Virgínia, na época, eu acho que ela estava ranqueada em quarto ou quinto lugar. Ela é uma faculdade super bem ranqueada nos Estados Unidos, e esse foi um dos fatores pelos quais eu quis ir para lá. Outro fator porque eu apliquei para algumas e fui selecionada por algumas dessas, mas uma delas foi Michigan, por exemplo. E Michigan é super frio. Falei, gente, não tem a menor condição de estudar num lugar como Michigan, né? Chicago. Assim, não tem, Chicago também fui selecionada para Northwestern, não tem menor possibilidade. Northwestern, eu lembro que na época não era tão bem ranqueada quanto Virgínia. Então foi uma composição de fatores, né? Sendo o principal deles realmente o ranking da universidade, para mim foi super importante. E o VA é uma faculdade pública, né, embora você pague, é uma faculdade pública, é a melhor faculdade pública dos Estados Unidos. Então esse foi para mim foi um fator importante. A questão climática também, né, porque eu não queria ficar sozinha lá com neve até o teto, né? E também o fato de ser uma faculdade que fica localizada numa cidade pequena. Eu não fui selecionada em nenhuma faculdade em Nova York, por exemplo, mas se eu tivesse sido, para mim seria complicado, porque aí todo mundo quer te visitar. E eu não queria, né? Eu É queria, eu, verdade. eu queria ficar quietinha ali no meu canto. Ninguém quer ir para Charlottesville, né? Mas todo mundo ia querer ir para Nova York, ou todo mundo ia querer ir para Chicago, ou todo mundo ia querer ir para Filadélfia. Então eu falei, bom, deixa eu também ficar aqui no meu cantinho, estudar, realmente tirar esse tempo para mim. Então foram basicamente esses três fatores e eu amei. E o VA é um lugar incrível, assim, para quem quiser ir, eu super recomendo. Que bacana, Simone. Muito legal suas explicações. Quando eu bolei essa pergunta, eu imaginei qualquer outra resposta que não essa. E é um momento realmente para você cuidar de você. Olha que coisa interessante. E é verdade. Se você fosse para Nova York, para Chicago, para uma cidade grande, você ia receber um monte de visita, você ia acabar falando muito português, você não ia ficar tendo, você não teria aquele momento só para você, né? Então, eu até imagino que, enfim, por ter ficado sozinha lá, tenha sido um momento de muita reflexão, de muito aprendizado, né? E eu acho que o LLM ele é isso, né? Não é só o técnico, não é só o que você aprende na faculdade, né? É a vivência que você tem ali na cidade, que é uma cidade que você nunca viveu, uma cidade com uma cultura diferente, e é viver consigo mesmo, né? É você refletir. Muito bacana, legal demais. Obrigado por ter dividido conosco.